10 são os mandamentos da santa lei de Deus. E é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, para desta vez agora falarmos sobre o oitavo mandamento. Oitavo mandamento esse que também consiste em apenas duas palavras: não furtarás. O que exatamente Deus tinha em mente quando decidiu que o oitavo mandamento seria este? Existe uma diferença entre furtar e roubar. Algumas versões bíblicas trazem a palavra furtar, outras trazem a palavra roubar. Imagino que você já conheça, mas só para não deixar dúvidas, furto é quando algo é roubado ou subtraído sem a presença do seu dono. E no caso do roubo, acontece a mesma coisa, no entanto, com a presença do dono, e normalmente se utiliza de violência, ameaça, para que este roubo, este ato criminoso ocorra. A palavra de Deus proíbe essa prática. Você não deve roubar absolutamente nada de ninguém, e você não deve furtar absolutamente nada de ninguém. O que é seu, o que não é seu é do outro. A Bíblia fala que o homem, quando distante de Deus, ele tem a capacidade de fazer coisas absurdas, e uma delas é o roubar. Este mandamento, registrado lá nos 10 mandamentos, ele é reforçado por Paulo agora no Novo Testamento, quando em Efésios 4, no verso 8, ele dá o seguinte conselho para quem antes roubava: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, aquele que agora se torna cristão e antes roubava, não roube mais. Pelo contrário, faça do trabalho a sua segurança, não somente para ter para si, mas inclusive para abençoar outros. E este ato do egoísmo, do eu quero tudo para mim, o que é seu tem que ser meu, é a raiz de todos os pecados. Estou estudando um pouquinho sobre este mandamento no Talmud, e o Talmud associa este mandamento, o furtar, associa esse mandamento com a idolatria, relaciona este mandamento com adultério, e também relaciona este mandamento com o tomar o nome de Deus em vão, porque é uma forma de você estar furtando ou a adoração que era devida a Deus e dando ela a um ídolo, ou de você estar furtando a veneração que deveria ser dada ao nome de Deus, e ao invés disso você agora não respeita, você toma o nome de Deus em vão, e também a fidelidade que você deveria ter para com o seu cônjuge, você está roubando e está entregando a uma pessoa estranha. Então, relacionam-se esses 3 mandamentos com o mandamento do furto. É bem simples. O que é seu, o que não é seu não te pertence, você não deve tomar posse. Você não pode nem roubar um banco e nem furtar uma agulha quando o dono não está vendo. Aquilo que é do outro pertence ao outro, não é seu por direito. E pensando um pouco mais sobre isso, além do furto, nós temos que incluir outras práticas que são tão erradas quanto o sequestro, o tráfico de seres humanos, a recepção de coisas furtadas. É interessante, Roubar é errado, mas comprar aquilo que foi roubado é tão errado quanto. Nós cristãos jamais deveríamos comprar um celular pela metade do preço que foi roubado de alguém. Talvez tenha até custado a vida dessa pessoa, porque eu vou ter alguma vantagem neste processo. De forma alguma. As transações fraudulentas, o uso de pesos e medidas falsos, Provérbios 20:10 fala sobre isso. Então se você é um feirante, um cristão feirante, você vai vender exatamente a quantidade certa do produto que você está oferecendo. A violação dos marcos de uma propriedade, nós cristãos não devemos fazer isso de forma alguma. A injustiça nos contratos, sabe aquelas letras miudinhas que ninguém se dá conta, ninguém presta atenção? Nós cristãos, quando fizermos um contrato com alguém, não devemos colocar lá essas letrinhas miúdas que a pessoa acaba não lendo, não enxergando, e depois é prejudicada por este fato. Também a extorsão, o tomar emprestado e não devolver. Olha que interessante, Os caloteiros também não serão salvos. Não deva nada para ninguém. No máximo, deva o amor para o teu semelhante. Nada
além disto. Pegou R$ 5 emprestado? Devolva. Se porventura se esqueceu, quando você tomar emprestado, avise a pessoa: olha, você me lembra porque eu sou esquecido, esse valor é um valor muito pequeno, pode ser que eu me esqueça, mas seja justo, seja correto. É uma coisa interessante, né? Você que se tornou cristão e antes estava devendo na praça, tinha um nome sujo, resolva essas situações. Não tem o porquê o cristão estar atrelado a esses problemas morais, aí, problemas financeiros de pegar emprestado e não devolver, né? Também menciona aqui o plágio, quando você se apodera da ideia ou do pensamento de outra pessoa. E nos tempos modernos, nós temos que incluir também aqui quando se rouba reputações e ideias. Muitas vezes, na modernidade, alguém teve uma ideia genial, alguém fica sabendo dessa ideia tecnológica normalmente, vai lá e se apodera disso, vende como se fosse seu. Tudo isso está errado. Aí você se pergunta, né? Como que eu vou fazer para ser salvo? Fica tranquilo. Há perdão. Deus tem a capacidade, o poder de perdoar pecados. Toda vez que você cometeu um pecado contra alguém, conhece esse alguém, sabe onde esse alguém mora, é sua responsabilidade voltar lá e corrigir as coisas. Deus espera isso de você, Deus espera isso de mim. Agora, outro aspecto também muito interessante é com relação ao roubo a Deus. Nós não devemos roubar nada de Deus. E como que nós podemos roubar a Deus? Nós roubamos Deus quando usamos o tempo de forma indevida. Deus nos deu 24 horas todos os dias, devemos usar essas horas com muita sabedoria, separando momentos dessas horas para comunhão com Deus, para a leitura da Bíblia, para a oração. Devemos também ser muito cuidadosos, cautelosos no que diz respeito à guarda do quarto mandamento, que é o sábado, né? Quando você deixa de observar o sábado, e no sábado faz a sua vontade, conforme Isaías 58, versículos 13 e 14, você está roubando as horas sagradas do sábado para fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. E há um texto bíblico que eu imagino que todos vocês conheçam, que pergunta assim: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Confesso para vocês, e é interessante eu dizer isso, né? Eu não havia pensado neste mandamento, neste verso, dessa maneira. Inclusive, eu já havia dito que dízimo não é questão de salvação. E não é ponto de salvação mesmo, porque a sua fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas não deveria ser considerado ponto de salvação. Só que a minha mente bugou hoje, preparando esse vídeo, quando eu me dou conta que se um dos 10 mandamentos é que você não vai furtar, e se você pode estar furtando a Deus nos dízimos e nas ofertas, a minha mente bugou e eu cheguei à seguinte conclusão: a falta de fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas pode sim nos impedir de um dia sermos salvos, porque é um pecado acariciado, um pecado praticado de forma constante. Esse pecado vai te impedir de receber a graça do teu Deus, porque a graça de Deus incinge no coração que está disposto a receber essa graça. Fiquei pensando em tudo isso e queria que você tirasse a sua conclusão sobre isso. Deixa inclusive eu te fazer uma pergunta. Você já entendia dessa forma? Quando recebeu estudos bíblicos, quando deu estudos bíblicos para alguém, você já havia concluído que o furto e a não devolução do dízimo e da oferta estão atrelados? Me diz aí, pode ser que você nunca tenha feito teologia e já tinha uma compreensão muito mais correta do assunto do que eu. Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Quero pedir a Deus para que Ele nos capacite a vivermos uma vida cuidando apenas daquilo que é nosso, não tomando posse, não usurpando nada daquilo que não nos pertence, que nós possamos guardar este mandamento, bem como os demais também, e nós possamos ser fiéis no pouco, para que Deus possa verdadeiramente nos colocar sobre o muito. Antes de mais nada, deixa eu fazer um pedido para você. Deixa o seu joinha nesse vídeo, me ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas, e eu também vou te pedir um favor. O favor qual é? Se você não assistiu algum dos vídeos dessa série, procura lá no canal Hércules Batalha, nas playlists, vai ter lá a série dos 10 mandamentos, você consegue assistir todos de uma vez, tá certo? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Feche seus olhos, vamos orar.
Maravilhoso Deus, eterno Senhor, por favor, nos ajude e nos ensine a sermos fiéis no pouco. Que nós jamais, Senhor, venhamos roubar, venhamos furtar, jamais venhamos estar envolvidos em nenhum tipo de crime, em nenhum tipo de atividade que traga desonra, que traga vergonha ao teu nome. E se porventura nós estamos neste momento lembrando de alguma situação errada que nós cometemos lá atrás, no passado, algum pequeno furto, algum pequeno roubo, algum delito, um empréstimo que não foi pago, que nós possamos nos arrepender de todo o nosso coração, possamos confessar o pecado ao Senhor, possamos abandonar o pecado, e se houver alguém a que nós devamos ressarcir, que nós também assim o façamos. Fica conosco, Senhor, salva-nos hoje e sempre para o teu reino, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, o Senhor te abençoe e te guarde.